boa noite. Mário Neto aqui, editor do Nosso Bairro, Nossa Cidade. Estamos entrando ao vivo, trazendo para vocês que acompanham a página mais uma live. As lives nossas, objetiva trazer o pessoal que acompanha a página, as pessoas que são aí determinantes para a cidade, que ditam os rumos da cidade. E o conteúdo é para vocês que acompanham a gente. Essa live no Nosso Bairro, Nossa Cidade. De imediato, um oferecimento aí da Pignat Marcas e Patentes, da Outlet das Tintas. Se você está fazendo a reforma de sua casa ou a construção, procura lá o Júlio César, Outlet das Tintas. Temos a doutora Catiúcia Romano, líder comunitária, que apoia a nossa página, vereadora Lúcia Batista, vereador Gerlos Mendonça, a Autoescola Celta e, em breve, novos parceiros aí com a gente. Se você tem a sua empresa, quer anunciar a sua marca, quer anunciar seu produto, seu serviço, vem conhecer o nosso plano de anúncio, está valendo a pena. O pessoal está acompanhando rede social. Temos também o jornal impresso. E hoje, um convidado muito especial, Gustavo Carvalho, líder político em Rio Verde, comunitário, bastante atuante no exercício da cidadania, e ele vai trazer aqui informações para a gente da vida dele. A gente vai bater um papo com ele para ele falar dele, da história de vida dele, que é muito bonita, da participação dele na militância na direita, especial em apoio ao ex-presidente Bolsonaro, e a perspectiva aí de um movimento em Rio Verde que chama Renova RV, que tem ganho um destaque bastante positivo. Eu vou já mandar o convite para dividir tela com o Gustavo Carvalho. Vai trazer para a gente um conteúdo bem bacana. Patriota nato. Alô, Gustavo! Alô, boa noite, doutor. Estava com a câmera virada, né? Desculpe. Que bacana, Gustavo, te receber aqui. Gente, compartilha em comum uma amizade sincera, uma história aí que é acima de ideologias pessoais, um carinho. E passo a palavra para você cumprimentar o pessoal que está assistindo a gente. Muito boa noite a todos. É com enorme alegria que eu recebo o convite aqui do Nosso Bairro, Nossa Cidade, né? Está se tornando esse novo ambiente aí para poder haver discussões, para que as pessoas possam se informar também, de alguma maneira, usando as plataformas digitais e com a modernidade, né? E popularizando, digamos assim, o acesso à informação. A gente não está mais refém apenas daquela velha imprensa ou daqueles já espertalhões, né? Que há tempos e tempos tentam ditar o rumo da política local e vão vendendo a opinião pública. Eu percebo que pelo Nosso Bairro, Nossa Cidade, a opinião pública ela não está à venda, ela está em construção a partir das pessoas. Isso é muito bacana. Então, obrigado. Excelente noite a todos. Gustavo, quero primeiro, tem as pessoas aqui que já te conhecem, tem o público também que não te conhece. Como é que é o Gustavo? Quem que é o Gustavo? Ele é daqui de Rio Verde, já de fora. Conta um pouquinho da sua história de vida pra gente, pessoal. Claro que sim. Meu nome é Gustavo Carvalho, tenho 42 anos, estou servidor público, né? Sou inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, com a inscrição 56086, mas não sou militante na área do direito, atuo especificamente no PROCON aqui em Rio Verde, no cartório do PROCON. Então, se você já registrou alguma reclamação e virou processo, pode ficar tranquilo que seu processo está lá e a gente está cuidando dele. Tenho uma filha linda chamada Ana Laura, né? E uma história de vida que começa em Tupaciguara, Minas Gerais, onde eu nasci. Vim para Rio Verde no ano de 2013, o ano em que explodiram algumas manifestações pelo Brasil, e a partir de então, dentro de um contexto de reconstrução de vida, eu encontro ali a possibilidade de
fazer parte também de uma tentativa de reconstrução do país, da democracia brasileira. E a partir de então a gente foi organizando manifestações. Em 2014 e 2015 vem as manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff, né, que foi reeleita a partir de um contexto de mentiras, e esse é o início da minha trajetória dentro da direita. Esse é o meu encontro com a direita, passa por aí. Mas É uma ainda assim, pergunta que eu ia chegar nessa pergunta. A gente sabe dessa história de militância. Como é que foi esse encontro? Como é que você se identificou com a direita? Dela ser então, vamos lá. alternativa para comandar o Brasil? Ok, hoje eu sou um conservador. Então, eu sou um Perfeito. conservador. E aí nós vamos explicar esse conceito. Mas antes de ser conservador, eu me identifico com a direita a partir de um valor que em 2014, 2015 era muito forte na sociedade brasileira, que era o antipetismo. O petismo que vinha destruindo o país, esse mesmo petismo que foi colocado goela abaixo agora novamente em 2022, ele vinha destruindo o Brasil, e o antipetismo, num contexto de Operação Lava Jato e etc., foi a raiz para que a gente se encontrasse com a direita. E a partir de então entendesse o seguinte: o caminho não é pelo petismo. E todos os satélites do PT também se mostraram contaminados. E a partir de então a gente foi vendo que o próprio centro, né, político, centro e centro-esquerda, também estava contaminado. Portanto, só tinha um caminho para mudar o país de rumo, que era pela direita. E isso ficou muito claro para mim no ano de 2018. Consegui explicar bem? Explicou, perfeito, perfeito. Gustavo, um ponto importante aí. O movimento começou a ser construído lá em 18, veio a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aconteceu do Bolsonaro não vou julgar aqui se teve problema na urna ou não, estou levando em conta o resultado que o TSE publicou lá no dia da eleição. Bolsonaro perdeu a eleição. Não teve os votos suficientes. O adversário dele, o Lula, teve mais votos. Você foi um dos militantes no Brasil que mais trabalhou para o Bolsonaro ser eleito. O que você acha que aconteceu? Trabalhei bastante. O que você acha que aconteceu que não deu certo a eleição? A reeleição. Bom, a primeira coisa que é importante a gente entender é que existem pessoas adultas e existem pessoas que, embora tenham idade cronológica avançada, continuam se portando como crianças birrentas. Então, eu percebia a existência de um grande número de pessoas que tinham um verdadeiro mimimi contra o presidente Bolsonaro. Ai, porque ele é contra a vacina. Ai, porque ele não usa máscara. Ai, mas ele fala algumas coisas tão duro. Ai, porque ele não foi educado com a jornalista. Agora, admitia coisas terríveis para o país. E não aceitava que um presidente tivesse o seu jeito de ser. Essas mesmas pessoas que aceitavam coisas terríveis para o país, né, e preferiram se posicionar como isentonas, ajudaram a empurrar o Brasil de volta à administração petista. E agora já sentem os efeitos disso. E os efeitos não são muito agradáveis, especialmente para uma região como a nossa. Especialmente para uma região que é uma região altamente produtiva, uma região que é conservadora nos seus costumes, uma região que é liberal, procura ser o mais liberal possível na sua economia. Então a gente já sente os efeitos. Você viu como aumentou a quantidade de placas de aluga-se em lojas da Avenida Presidente Vargas e do Comércio em Rio Verde? Você assistiu isso? Tem ou não tem mais lojas para alugar? Você soube, tomou conhecimento de pessoas que tomaram a decisão de fechar os seus negócios?
Você tomou conhecimento de pessoas que tiveram o seu benefício social, Bolsa Família cancelado? Eu tomei conhecimento. Aumentou ou não a quantidade de pessoas fazendo ações entre amigos e procurando levantar dinheiro para socorrer situações de emergência? Então, são coisas para a gente refletir, tá certo? Perfeito. Se tudo fosse tão maravilhoso com o governo de esquerda, nós não teríamos tantos efeitos colaterais assim. Esse é um dos aspectos, tá? Pois bem, o que deu errado? Esses isentões são responsáveis em boa parte por esse resultado negativo, e uma outra parte também vem daqueles que não são isentões, mas são coitados, esmioladinhos, porque eles são meros fantoches nas mãos de uma imprensa que cada vez mais manipula de acordo com os seus interesses e as suas conveniências, como grupos de comunicação interessados em verbas públicas de publicidade. É aí que mora o problema. E aí você tem pessoas formando opinião, pessoas como Anitta, pessoas como Jojo Todinho, você tem pessoas do naipe de Luciano Huck, que quer formar opinião das pessoas de maneira progressista, mas para a família dele ele quer conservadorismo. É interessante, né? O que uma senhora que faz tatuagem no ânus pode contribuir com a formação intelectual da juventude brasileira? Eu me refiro à senhora Anitta. Pois bem, pasme, há pessoas que a têm como um modelo e seguem aquilo que ela fala. E esta senhora, combinada com Pablo Vittar, combinada com outros iconezinhos da esquerda doente, manipularam a mente da juventude. Esses de 16, 18 até 20 anos que foram lá votar. E depois de votar, às vezes fumaram baseado ou resolveram fazer algum tipo de suruba ou coisa semelhante. Então, a quantidade de pessoas, né, que está com más práticas e más ideias na cabeça no Brasil, infelizmente, parece ter um número maior do que a das pessoas que preservam princípios inegociáveis, valores inegociáveis, que preservam fé em Deus, que preservam a valorização da família, que preservam, né, a, a, a defesa da vida, que preservam a defesa da liberdade, seja ela de expressão, de opinião. O número de pessoas que defendem isso parece que é menor. Portanto, faz-se necessário que a gente traga essas pessoas a refletirem novamente. Perfeito, perfeito. Vou ainda falar sobre essa situação da eleição 2022. À vontade. Você acha que o que acontece? Uma análise minha aqui, imparcial até certo limite. A gente acompanhou um período, infelizmente teve a Covid, durante o mandato do ex-presidente Bolsonaro, uma crise humanitária sem precedentes, muita gente sem precedentes, falecendo. Vamos repetir, sem precedentes, beleza. Sem precedentes, inclusive para as pessoas aceitarem possíveis soluções médicas, com vacina ou não, dentro daquele contexto que a gente está vivenciando. Mas aí o planeta começou a vacinar. E o presidente Bolsonaro, ele, num contexto que é a opinião pessoal dele, eu acho que a opinião pessoal sempre tem que ser respeitada, ele não, pelo menos transpareceu para a mídia, para a sociedade, que a vacina não seria a solução. E isso, você acha que essa conduta dele, juntamente com aquele desgaste que houve com o Sérgio Moro, junto ao Ministério da Justiça, possa ter influenciado também nas eleições, no resultado das eleições, para aquele segmento não radical ao conservadorismo, ou não? Ou você acha que não tem nada a ver? Influenciou por quê? Porque tem pessoas que, ao invés de buscarem a verdade, compraram uma mentira embalada como se verdade fosse e colocaram aquilo na mente e passaram a repetir como se fosse um mantra.
O Brasil foi um dos primeiros países a firmar contratos para a produção e para a transferência de tecnologia de vacinas. O Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo em percentual de população. O Brasil foi um país que destinou, em volume de recursos per capita, um dos maiores valores para os seus cidadãos no mundo. Então, quais erros foram cometidos? Agora, o que eu escolho injetar em mim deve ser uma escolha minha. Se vai ser injetado em mim alguma coisa, o mínimo, se eu tenho cérebro, se eu tenho neurônios, escolher se eu quero ou não que aquilo seja injetado em mim. Se foi testado o suficiente, se eu estou seguro, eu quero. Se eu não estou seguro, eu devo ter o direito de não querer. Agora, passaram a não respeitar o direito de quem não queria. Eu vou lhe dar um exemplo claro. Eu fui resistente em tomar a vacina. Eu fui quase que forçado a tomar a primeira dose da vacina. E não voltei para tomar as demais. Eu tive a doença, desenvolvi os anticorpos, venci a doença com tranquilidade. E, sinceramente, faria de novo. Eu vi pessoas que insistiram em tratamento por conta própria, e aí essas pessoas erraram. Essas pessoas erraram. Deveriam ter recorrido ao tratamento médico. Porém, será que os médicos tiveram a liberdade de exercer esse tratamento? Nem isso. Então, além de ser uma crise sanitária sem precedentes, foi uma prática nefasta sem precedentes que impediu os médicos de exercerem a medicina. E isso é algo absurdo, isso é algo inaceitável. Ninguém deveria admitir uma coisa como essa, Mário. E aí mora o problema. Agora, que afetou, é óbvio que afetou. Por quê? Porque você põe o William Bonner e você põe a Renata Vasconcelos fazendo caretinha lá no Jornal Nacional. Você põe pessoas com baixo teor cognitivo para assistir um jornal enquanto espera uma novela que vai ensinar um monte de porcaria, mas ele tem aquilo ali que o que sai no Jornal Nacional é a verdade absoluta. Ele vê as caretas do William Bonner, compra como se verdade fosse esse presidente é ruim. A partir de então, vota contra. A crise com o Sérgio Moro. A crise com o Sérgio Moro. Desnecessária. E lhe pergunto, e lhe digo mais, o próprio Sérgio Moro conduziu de maneira inadequada a coisa. Se eu não estou satisfeito com alguma coisa, a primeira coisa que eu devo fazer é chegar na minha chefia e dizer, não estou satisfeito. Agora, eu vou querer detonar minha chefia, eu vou querer colocar coisa, tudo abaixo, tudo no chão, só porque eu fui desagradado em alguma medida. Eu acho que não seria esse o caminho. E à medida em que ele fez isso, ele próprio pagou pelos seus atos, com a descredibilização que ele enfrentou. Perfeito. Gustavo, pós-eleição, dia 8 de janeiro, nós tivemos aqueles atos lá em Brasília. Qual que é a sua opinião com relação àquele movimento e, em especial, a condução que a justiça, que a polícia tem sido conduzida aí pelo STF, pelas autoridades responsáveis? Vamos analisar primeiro, antes do 8 de janeiro. As eleições tiveram o segundo turno no dia 28 de outubro, não é isso? Isso. Então, nós tivemos 2 meses de cidadãos brasileiros clamando na porta dos quartéis por algum tipo de medida por parte dos militares, porque eles não queriam aceitar que um ladrão retomasse a cadeira da presidência da República. Eu ir clamar por socorro na porta de autoridades militares nunca foi crime. Se eu for ali para a porta do 2º Batalhão da Polícia Militar de Rio Verde e gritar contra o crime e falar, olha, eu estou pedindo socorro, isso não pode ser considerado crime. Tanto é assim que quando familiares de vítimas, lá na porta do tribunal do júri, lá no fórum, gritam por justiça, aquilo não é crime.
Então, a mesma coisa que essas pessoas foram fazer na porta dos quartéis não é crime, ok? Isso é um fato. Agora, as Forças Armadas não reagiram a esses pedidos, não atenderam a esses pedidos. Os patriotas que haviam ido para Brasília e estavam na porta do quartel-general do Exército lá, e aí está falando aqui para você alguém que levou caravana para lá 3 vezes. E na terceira vez que eu levei, eu já entendi o seguinte: não vai adiantar, isso aqui não vai ter mais o que fazer. É largar de mão. E por isso que eu não fui para o 8 de janeiro, amigo. Por quê? Porque, veja bem, se houve a posse, acabou. Teve posse, acabou. Game over. Se eu perdi, eu tenho que esperar o tempo necessário para jogar de novo. E colocar as minhas fichinhas no fliperama para eu poder jogar de novo. Mas game over é game over. Ponto. Então, equivocou-se quem foi para o 8 de janeiro com um ímpeto mais exaltado e querendo fazer algo que não teria capacidade para fazê-lo. Agora, aqui está o X da questão, de $1 milhão. Essas pessoas tinham a capacidade de impor um outro regime que não democrático? Essas pessoas que entraram lá? Perfeito. Estou lhe perguntando. Não, estou te perguntando. Essas pessoas estavam armadas? Estou te perguntando, as pessoas estavam armadas? Eu não estava presente e não acompanhei em profundidade você viu. a questão de armamento. Você viu não. As imagens. Sim. Você viu as imagens. Nas imagens, as pessoas estavam armadas nas imagens? O que a sociedade... Sim, vou repetir a pergunta. As pessoas estavam armadas nas imagens? Não, a arma delas era bandeira nacional, a arma delas era vuvuzela, a arma delas era o grito de guerra, a arma delas era só essa. Então eles estão sendo condenados injustamente por algo que eles não tinham a capacidade de fazer. Reunir-se sem armas é um direito constitucional, é princípio fundamental, direito fundamental, não poderia ser suprimido. Segundo, essas pessoas, para falar que elas tivessem um poder de destruir algo, ou para falar que elas conseguiriam perverter o regime democrático e impor um outro regime que não democrático, teria que ter pelo menos 1000 vezes mais pessoas do que o que tinha lá para ser sem arma, Mário. Perfeito. E não tinha. Então elas estão sendo. Aqui é um advogado falando para outro advogado. Elas estão sendo condenadas por um crime impossível. Crime impossível não deveria ter condenação. Tá? Eu concordo com o que elas fizeram. Se você me perguntar, Gustavo, você concorda com o que elas fizeram? Eu não concordo. Tanto que eu não fui. Eu não invadi, eu não invadiria. Especialmente num contexto que não ia provocar resultado. Tá certo? Aí, agora, o que estão fazendo com eles, como bois de piranha, é aí que a coisa está errada. É um cala-boca muito sério que estão querendo dar. E injusto, imoral, indecente. Indecente como o STF tem se portado nos últimos tempos. Perfeito. A gente lamenta, né? Especial aí, um grande líder dentro de Rio Verde e também do conservadorismo, Mário Furacão, que é uma das pessoas político. Vamos dar o nome correto. Vamos dar o nome correto. O preso político Mário Furacão. Pai de família, empresário, um homem de bem. Preso político. Num país que quer falar que é democrático. Isso aqui é pior do que qualquer tipo de república ditatorial. Aqui é uma ditadura terrível. É horrível isso aqui. Perfeito. Gustavo, vou agora voltar para Rio Verde. Vamos deixar o 8 de janeiro lá. Pô, a gente viu durante os últimos anos aí, principalmente em 2022, uma movimentação forte do movimento conservador, identificado com a direita, com o Bolsonaro na cidade. Tanto que ela foi uma votação muito expressiva, tirou 70 mil votos dentro de Rio Verde.
E a gente vê agora uma reestruturação do trabalho através do Renova RV. O que é o Renova RV? Quem está participando? Como é que ele funciona? Fala aí para a gente. O Renova RV é um movimento que nasce a partir de pessoas que querem uma cidade ainda melhor do que o que já existe, baseada em princípios de gestão que sejam liberais na economia e que sejam mais conservadores ainda nos costumes. O Renova RV tenta ser uma força política capaz de consolidar, capaz de aglutinar todas as pessoas que pensam dentro dessa ótica ideológica conservadora. O Renova RV quer ser uma proposta para a cidade de gestão que vai além da mera continuidade de gestões como a atual, que tem excelente aprovação, tem acertado muito, tem sido muito benéfica para a cidade. Porém, há alguns pontos que podem ser aprimorados. Há pontos simples que podem ser aprimorados. E através do conceito do Renova RD... É um movimento sem volta, Gustavo. É um movimento que tende a avançar o diálogo com a sociedade. É um movimento que tende a avançar no diálogo com a sociedade, quer chamar a sociedade. Então, aqui eu estou falando para pessoas, por exemplo, se você é um comerciante e acha que tem como ser melhor a gestão municipal para favorecer os seus negócios, para que se desenvolvam seus negócios, seja bem-vindo ao Renova RV. Você é um pai de família que entende que determinadas coisas na gestão precisam ser melhor vistas para poder preservar melhor os seus filhos quando eles saem de casa e vão para a escola ou quando eles vão para a faculdade, seja bem-vindo ao Renova RV. É você que a gente está querendo atrair e é você com quem a gente quer caminhar junto, porque a gente tem princípios em comum. É isso. Bacana. Estamos ao vivo aqui no nosso bairro, na nossa cidade. Essa live vai estar transmitida também. A gravação dela vai estar no nosso Instagram, no YouTube. Vou estar passando a cópia para o Gustavo. A gente esparramar a notícia. O propósito do nosso bairro, na nossa cidade, é ser imparcial dentro dos princípios da Constituição brasileira. E quero agradecer aqui mais uma vez a Pignat Marcas e Patente, Outlet das Tintas, doutora Catiúcia Romano, Lúcia Batista, Gerlos Mendonça e a Autoescola Celta, que são parceiros nossos. Se você está em sua empresa, seu produto, sua marca, seu serviço, procura a gente, que nós estamos com planos bacanas. Voltando aqui, Gustavo, o Renova, a gente tem destacado aí, vendo o destaque do Daniel Câmara. Inclusive, Daniel, você vai assistir essa live aí, e em breve nós vamos estar ao vivo aqui. Já fica o convite público, tá? Tive com o Daniel, uma pessoa da mais alta qualificação para vir para o debate público. Como é que estão as expectativas do Renova com relação às eleições de 2024? E o Daniel é o pré-candidato a prefeito do grupo? O Daniel Cunha da Câmara, que a gente chama carinhosamente de Daniel Câmara, é sim o pré-candidato do Renova RV, tá certo? Por que é o Daniel Câmara? Por que não é outro? Porque o Daniel é conservador nos costumes e é liberal na economia. O Daniel Câmara é uma pessoa que tem conhecimento suficiente, ele tem só 3 formações superiores. Adivinha se ele é capacitado ou não? Adivinha se ele é qualificado ou não? Então já dá para se ter uma boa noção. A pré-candidatura do Daniel prossegue, independentemente do partido ter sido surrupiado por outras pessoas. Vou chegar aí. Vou chegar aí. Veja bem. Deixa eu falar. Pode ir. Nós temos aí o Movimento Renova, com toda a vertente conservadora, liberal, identificada com o Bolsonaro, que é o grande líder da direita. Só que algumas semanas atrás, o PL de Goiás, nacional, filiou Lissauer, liderança política aqui da cidade, me corrija se não houve essa filiação, mas há uma aproximação política
E como é que É filho? pior do Como é que, que ter como que filiado. o É pior Renova. do que ter filiado. É pior do que ter filiado. É ter sido entregue, jogado para cima, fica com o PL. Nós estamos te dando aqui o PL de Rio Verde, da região, para você fazer a bagunça que você quiser, para você, como todo o seu conhecimento socialista, com toda a sua vontade de Partido Socialista Brasileiro, pegar e inchar com as suas pessoas, fazer tudo aquilo que você quiser, porque nós estamos confundindo. Aqui eu estou falando como se eu fosse o Wilder Moraes e a sua turma. Nós estamos aqui te entregando, para você fazer a lambança que você quiser, para você nos ajudar a trair o presidente Bolsonaro e para fazer o jogo do poder pelo poder. É isso, então, estamos juntos e tal, tal, tal. Só que na hora não dava para falar para a gente trair o Bolsonaro. Aí essa parte eles editaram, não falaram, por quê? Porque o Bolsonaro ia estar do lado. Aí não tinha jeito de falar para ele. Só que pessoas desse naipe são parecidas com Joyce Hasselman, Alexandre Frota e Companhia Limitada. São pessoas, Gustavo Bebiano, são pessoas que já traíram o presidente antes e esse DNA ele já é conhecido. É só você pegar o anterior e aplicar na realidade atual. Você vai ver como que as coisas tendem a se repetir. É simples assim, não tem grande dificuldade de Então, a compreensão. direita, Gustavo, sendo direto e reto, o conservadorismo liberal sobre a vertente bolsonarista, ela em Rio Verde tem, a princípio, ela está rachada. O conservadorismo de direita não está rachado. O que estará rachado pode ser o bolsonarismo, porque tem gente que não tem cognição o suficiente, que não sabe o que é ser conservador. Aí ele acha que basta ir no partido que o presidente está e votar nas pessoas que estão naquele mesmo partido, o que não é bem uma verdade. Entendeu a lógica ou não? Perfeito. Pois bem, os Vocês têm. conservadores do Rio Verde vão fazer um trabalho para evitar que o presidente Bolsonaro seja sacaneado em 2026. Vou chegar aí. Se o preço for Gustavo, 2024, paciência. com relação a essa composição do Lissauer hoje, com o Wilder, com o PR, vocês têm uma comunicação direta com o ex-presidente Bolsonaro. E se já foi manifesto por parte do Renova Rio Verde ao Bolsonaro essa contrariedade da filiação do Lissauer, e o que foi expresso nos bastidores? A gente gosta muito do bastidor. Excelente. O que acontece? O presidente Bolsonaro hoje ele é refém de uma situação. O presidente Bolsonaro hoje é refém de senadores. E em Goiás, o presidente estadual do partido é um senador. O nome do jogo é esse. Segundo ponto, para a gente ser direto. O presidente Bolsonaro está refém hoje de um senhor chamado Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL. Este senhor quer fazer uma quantidade de mais de 1.000 prefeitos pelo Brasil. Custe o que custar. Sabe aquela história do poder pelo poder, custe o que custar? Rio Verde está sendo colocado como uma parte desse pacote. Você concorda com isso? Porque eu não concordo. Aí, quando foi expresso para o presidente Bolsonaro a nossa insatisfação, o que ele disse, olha, infelizmente, eu não posso fazer nada, porque o presidente estadual do partido é o Wilder. Ponto. Foi isso. Perfeito. Ainda, eleições 2026. A gente tem acompanhado na mídia investigações relacionadas ao ex-presidente Bolsonaro. Não vou entrar no mérito aqui de discussão se está certo ou errado. Qualquer esforço para colocar ele na cadeia por parte do sistema vai valer a pena. O sistema quer fazer qualquer coisa para se vingar dele. O que eles querem fazer? Se o Lula foi preso porque era ladrão, o que a gente faz? A gente vinga do Bolsonaro
e arruma até crime que não existe para ele, para colocar ele na cadeia, porque aí ele vai ficar igual o Lula. Eles só querem a vingança de pôr ele igual o Lula. Só que tem um A detalhe: pergunta, o Lula a foi preso porque pergunta, era Gustavo, ladrão, o Bolsonaro não. a pergunta, sobre o ponto de vista político, do conservadorismo liberal, direita, tudo indica que 2026 vai ter uma polarização da esquerda, lulopetista, e, novamente, do conservadorismo liberal. Um pouco assim. Na eventualidade do Bolsonaro não ser candidato por questões jurídicas, quem você vê, quais as lideranças despontam para disputar, representando o grupo de vocês, para a presidência e para o governo do Estado? Para a presidência da República, eu vejo possibilidade. Michele Bolsonaro, eu vejo como possibilidade, até mesmo o próprio Ronaldo Caiado, que está se desenhando nesse aspecto aí, né? E para Goiás, eu creio que a gente ainda precisa de trabalhar para encontrar algum nome decente. Por quê? Porque o nome do senador Wilder Moraes, eu já entro na oposição agora, eu já estou começando a oposição a ele agora. Em 2023, eu já estou na oposição para ele em 2026. E vou dizer uma coisa, tem muita gente nessa mesma vibe, tá? Perfeito. Eu já senti que o Renova não vai conversar com o grupo do PL, vamos dizer assim, do Lissau. Existe possibilidade desse grupo conversar nas eleições municipais com o prefeito Paulo do Vale ou com o Oswaldo Júnior para eventuais composições? Existe a possibilidade de se conversar, sim. A gente está aberto a conversar, porque a gente conversa com quem presta, a gente conversa com quem respeita, a gente conversa com quem está disposto a fazer por Rio Verde alguma coisa que seja decente. Porque o que eu enxergo muito claramente, eu vou ser muito claro para vocês, é o seguinte: não há um interesse de quem acabou de surrupiar o partido, né, para as eleições de 2024, não há um interesse em Rio Verde. Nunca se ajudou Rio Verde, foi presidente da Assembleia Legislativa 2 vezes, não privilegiou Rio Verde com absolutamente nada. Se o povo de Rio Verde tiver vergonha na cara, lembrando disso, não vota nesse sujeito de jeito nenhum, porque nas oportunidades que teve de privilegiar Rio Verde, não privilegiou. E isso nós vamos mostrar com números. Eu mostro as coisas com números, com argumento. Tá? Segundo ponto, a gente quer pensar Rio Verde. A gente quer uma Rio Verde melhor. E se de repente, quem já faz muito bem, achar que pode nos ouvir para fazer melhor, beleza. Se achar que não pode nos ouvir, que não quer sentar conosco, tudo bem, a gente senta com outros. A coisa é muito simples. Nós estamos aqui entrando no embate contra quem só está querendo um jogo de poder pelo poder para 2026, lá no Estado, e que está se lixando para Rio Verde. O Renova RV está preocupado e focado em Rio Verde. O nosso foco é Rio Verde, a nossa bandeira é Rio Verde. O nosso amor é por Rio Verde. Depois a gente pensa nas outras coisas. Essa é a diferença. Então vamos sim sentar para conversar. Sentamos para conversar com eles prontamente. Estou à disposição para conversar com o doutor Wellington Carrijo, tá? É uma pessoa muito bacana. Estou à disposição para conversar com o doutor Oswaldo Fonseca, pessoa também que eu descobri, conheci há pouco tempo, descobri que tem virtudes, entendeu? Uma pessoa bacana também, não vejo problema de sentar e conversar. Agora, o que é o melhor para Rio Verde? Quem tem chance real para bater e derrubar esse outro grupelho que está aí? É assim que funciona o jogo. Perfeito. Gustavo, podemos esperar seu nome nas urnas 24? Olha, o meu contexto de vida pessoal está um pouco delicado, Mário. O meu sonho, o meu objetivo inicial é esse sim, tá? De colocar o meu nome novamente à disposição. Provavelmente devo me candidatar, né? Agora, se houver o pedido de uma pessoa, se existir um contexto único, exclusivo, de uma pessoa a quem eu amo muito, né?
e essa pessoa disser, olha, é, nós vamos reconstruir tudo, desde que você não seja candidato, eu retiro a minha candidatura prontamente. Deu um recado indireto aí, hein? Ó, quero fazer também para a parte final. E você gosta de futebol, Gustavo? Eu não sou muito ligado em futebol, Mário, sinceramente. Tem um time de coração? Eu me identifico como corintiano, mas não sei o nome dos jogadores, nem do técnico, não acompanho o campeonato. Tá certo. E qual que é o prato de comida preferido do Gustavo? Prato de comida, shake da Herbalife. Tá certo. Eu lembro, vou confidenciar aqui com a turma. Gustavo ele fez uma redução bariátrica em dado momento da vida dele. E ele foi almoçar lá na minha casa, na época, casa da minha mãe e avó. E eu fiquei curioso, né, vendo a forma com que se alimentava. É uma readaptação que você teve, né, Gustavo, na sua vida. Exatamente. E, Bacana. e saboreei a comida muito bem lá. Minha gratidão à sua família sempre. Sempre bem-vindo. Gustavo, e agora, para a última pergunta. Se fosse para você passar uma mensagem, esse vídeo vai ficar guardado para a eternidade. E, sem dúvida, a Ana Laura vai assistir ele lá na frente, daqui 10, 15, 20 anos. Você, que mensagem você passaria para o Gustavo do futuro, para daqui 20, 30 anos, hoje, nesse momento aqui na live? Meu querido Gustavo, ame-se mais, preocupe-se mais consigo mesmo, trabalhe, continue sonhando e acreditando, mantenha os seus princípios e os seus valores de forma inegociável. Ame as pessoas, especialmente as pessoas que te amam. Prossiga, meu filho. Deus é contigo e Ele lhe dará a vitória em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso aí, Gustavo. Deixa a palavra para você despedir da turma. E fico de imediato muito agradecido pelo carinho seu de dedicar aí um pedacinho do seu tempo para conversar. A página está aberta para o Renova Rio Verde. Os eventos que vocês fizerem, a abertura necessária para estar passando as informações aqui, a gente está aberto. E eu reitero o convite de público do Daniel vir aqui nos próximos dias. Combinado. Eu acredito que o Daniel vai sim se abrir a participar dessa maneira. Olha, eu quero agradecer aqui, Mário, pelo espaço que nos foi concedido. Quero deixar um beijo todo especial para minha filha, Ana Laura, a quem eu amo. Filha, o papai abraçou essa luta por sua causa, pensando no seu futuro, num país melhor para você, numa cidade melhor para você, meu amor. Tá? Agradeço, Mário, pelo espaço que me foi concedido. Agradeço a todos os telespectadores aí que nos acompanharam, os internautas que enviaram a sua participação. Eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu beijo, como eu já disse para a Ana, o meu beijo todo especial àquela pessoa que sabe como ela é especial na minha vida, né? E agradecer do fundo do coração a todas as pessoas que sempre acreditaram em nós, aquela que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. Ah, e a última coisa, Mário. Dia 12 de outubro haverá um grande evento. Rio Verde vai às ruas novamente no dia 12 de outubro, contra o aborto, pela vida e contra o aborto, tá? Vou divulgar na página e fica já o convite para, na véspera, vir alguém aqui do Renova falar sobre o movimento. Tá bom? Combinado. Estamos encerrando aqui. Agradeço quem acompanhou a gente. Segunda-feira, Dr. Gilberto Campos Guimarães Filho, cardiologista, vai vir aqui bater um papo com a gente. Fiquem todos com Deus. Até mais. Amém. Até mais.